Nas ruas de Michigan existiam vários garotos. E dentre eles se destacava um como sempre. Então tinha um garoto que ele se destacava. E os outros zombavam desse garoto. Sabe por quê? Porque quando as crianças chamavam ele para brincar, ele dizia que ele estava super ocupado dentro de um projeto. Aí as crianças zombavam da cara dele e continuavam a vida. Então, esse garoto, ele simplesmente não tinha sol, não tinha frio, não tinha tempestade, nada que pudesse parar ele dentro daquilo que ele estava idealizando. Aí, os demais, né, garotos, eles tinham a vida normal, que era sair de férias escolares, e viajava, e finais de semana para brincar, e feriados prolongados, e seguia aquela vidinha que eles tinham lá. E esse cara, esse jovem, esse outro, na sua missão, ele tinha, era como se fosse uma coisa interna dele, de assim, eu preciso fazer isso acontecer. Então ele queria combinar os frutos da indústria com a agropecuária. Então esse garoto, com certa idade, enquanto as outras crianças se divertiam, ele estava ali buscando como que ele poderia fazer isso. E eu estou falando nada mais, nada menos do que Henry Ford aí, né? O homem aí da Ford, que foi um inventor, foi um cara que quebrou padrão para sua época. Então não é que ele já chegou jovem, adolescente com essa mentalidade. Ele sempre teve essa mentalidade. E eu lembro que quando eu era criança, isso era muito engraçado, existia momentos que, final de semana, eu devia ter aí naquela época uns 14 anos, né, já era um adolescente, a molecada indo naquela bagunça que era da periferia, que vocês devem, não sei se você já foi numa periferia, acredito que seja igual até hoje, é uma bagunça de criança na rua do caramba. Eu ia trabalhar. Aí os caras falavam assim, nossa, você não vai ficar pra você brincar? Eu falei, não, tô indo trabalhar, tô indo fazer uma festinha na Bimbom, a empresa que leva a gente pra dentro de umas mansão, pra gente ficar no carrinho de pipoca, no algodão doce, na mini pizza. A pessoa falou, você é louco. E eu ia trabalhar sábado e domingo, isso durante um bom tempo. Então, hoje eu fico vendo, aquela galera toda, não é que um ou outro saiu, não, a todos aqueles moleques, todos o que ficavam falando, teve alguns que também se deram bem, mas não eram esses que falavam isso para mim, estão no mesmo lugar. Eles estão no mesmo lugar. Aí foi sorte que eu tive? Vamos fazer essa análise. Foi sorte? É uma energia. Eu já buscava por algo maior, porque eu sempre coloquei na minha cabeça que eu merecia o melhor. Então você entende que na vida é assim, ó, o quanto você está se doando para os momentos das coisas. E eu tenho um lema que ele é o seguinte, se eu não produzir o suficiente, eu jamais terei uma liberdade financeira. Então eu vou repetir, ó, se eu não tenho, tá? Se eu não produzir o suficiente, eu jamais terei uma liberdade financeira. E a liberdade financeira é que nos dá essa paz de espírito. Porque quando você tem a liberdade financeira, você faz exatamente o que você quer. E, gente, de verdade, é um degrau que a gente precisa subir às vezes.